Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje é dia de um vídeo um pouco diferente, uma análise mais profunda sobre uma questão que tem trazido preocupação para a torcida do Fluminense. Olha que hoje em dia tudo tem sido festa, mas tem um ponto que tem sido uma grande questão de debate, que é Germancano, o grande artilheiro do clube no último ano e meio, e as penalidades máximas. Afinal de contas, ele sabe ou não sabe cobrar pênaltis? Ele acertava no passado? Será que é uma questão psicológica? Pensando nisso, pessoal, assisti todos, sem exceção, todas as cobranças de pênalti do argentino nos últimos 5 anos. Fluminense, Vasco da Gama, Independiente Medellín. E vou trazer aqui a minha opinião, com alguma análise, alguns números, scouts, né? Para não fugir a nossa regra para vocês, a gente poder ampliar um pouco mais esse debate. Afinal de contas, é uma questão psicológica? Ele acertava pênaltis antigamente? Em que momento passou a errar? O que aconteceu com o argentino? Vamos falar sobre tudo isso agora, mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza. Tudo via Pix, sem enrolação. Não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB5, o link está na descrição do vídeo. Tá bom? Recadinhos dados, introdução foi feita, vamos começar a falar sobre o Germancano. Para isso, já vou chamar na tela nossa primeira artezinha, pode subir para vocês verem comigo, que é um histórico mais geralzão de Germancano em cobrança de pênalti. O recorte, torcedores do Vasco da Gama, do Fluminense batem o olho e falam: o Cano nunca soube bater pênalti, sempre ficou nesse erro e acerta. Mas olhando essa artezinha que está aí na tela, a gente percebe que ele vinha de uma grande sequência, né, pessoal? Nos últimos 25 pênaltis que ele cobrou, foram 18 acertos. O problema é que quase todos os erros, na verdade não, todos os erros que estão aí nessa arte, no recorte de 25 cobranças, aconteceram no futebol brasileiro, jogando por Vasco da Gama e por Fluminense. Então vocês reparem aí que ele vinha de uma sequência com 13 acertos em sequência. De repente, quando ele passa a errar o primeiro pênalti, que foi um pênalti pelo Vasco da Gama, um jogo bem decisivo contra o Internacional, que quase decretou o rebaixamento ali naquela altura do Vasco, a partir dali ele começou a ficar um tanto quanto errático, batendo pênalti e convertendo alguns, errando outros, ficando numa média próxima de 50% de acerto dali pra frente. Então, assim, vamos ampliar mais esse debate, evidentemente, mas a gente percebe que teve um momento na sua carreira que ele vinha acertando muitas penalidades, tá bom? Você, torcedor do Fluminense ou do Vasco da Gama, que também viu o Cano jogar aqui no Brasil, acha que ele já teve algum momento, concorda com essa análise? Como é que você vê essa questão? Acho que pode ser psicológico? Conta pra mim nos comentários do vídeo. Claro que eu vou seguir a nossa análise, vou trazer mais informações, a minha opinião, mas eu preciso te lembrar que lá na Centauro, galera, tá rolando o nosso cupom, o FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, uniformes oficiais do Fluminense. Já tem um novo uniforme branco que você pode entrar lá e comprar com desconto usando o nosso cupom, tá bom? Voltando pro Cano. Então, peraí, antes da gente entrar no período de Fluminense, de Vasco da Gama, é legal a gente entender esse momento que ele teve pelo Independiente Medellín. Afinal de contas, ele já foi um grande cobrador. Como é que ele batia os seus pênaltis? Vem pra tela pra gente ver um raio-x completaço das cobranças de pênalti dele pelo Independiente Medellín. Olha que impressionante, pessoal. Vocês conseguem ver aí o golzinho, né? Quantos pênaltis ele bateu, quantos ele acertou, a taxa de conversão, que é impressionante. Mas a gente foi um pouco mais além, assistiu todas as cobranças de pênalti e marquei pra vocês aonde ele batia, onde ele concentrava as suas cobranças. Eu acho que aqui a nossa análise começa a ficar um pouquinho mais profunda, a gente consegue avançar um pouco mais nesse tema. Reparem, pessoal, primeiro, uma taxa impressionante de acerto. Ele passou vários anos no Independiente Medellín, bateu 22 vezes uma penalidade máxima e acertou 21 vezes, 95%. O único erro foi uma bola que triscou na trave, saindo rasteira também pelo canto esquerdo, que, reparem, é onde ele concentra a grande maioria das cobranças, né? Dos 22 pênaltis que ele bateu, 14 foram no canto esquerdo, rasteiro, a maioria uma pancada. Tá bom, pessoal? Como eu consegui ver o pênalti, eu consigo trazer para vocês. Pancadas no lado esquerdo, assim, ele acertou 14, batendo rasteiro no canto esquerdo. Teve uma que ele bateu alta no canto esquerdo, e aqui ele errou também, foi uma pancada rasteira no canto esquerdo. Então, das 22 vezes que ele foi cobrar um pênalti pelo Medellín, em 16 oportunidades ele apitou pelo canto esquerdo. Foram 3 cobranças no meio, 2 cavadinhas, inclusive, para você ver o nível de confiança que ele tinha na época no Independiente Medellín, e 3 vezes ele apitou por uma batida no canto direito, normalmente uma batida chapada, sem tanta força, tentando deslocar o goleiro. Isso é bom ou é ruim? Aqui é opinião, tá, pessoal? Não tem nenhuma análise embasada, nenhum estudo científico, mas eu chego à conclusão que é um padrão que, com o estudo, com os scouts avançados hoje em dia, boas equipes aí de análise de goleiros conseguiriam prever mais ou menos essas cobranças do Cano. Eu acho que fica um tanto quanto previsível. Daqui a pouco a gente vai avançar mais nessa análise, talvez a gente consiga entender um pouquinho mais, tá bom?
Entendemos bastante do seu momento, pelo Independente Medellín, confiança lá em cima, praticamente não errando pênaltis. Até que ele chega no futebol brasileiro, primeiramente pelo Vasco da Gama, pelo Fluminense. Será que ele mudou um pouco essa sua tendência de cobrança? Vem pra tela pra gente ver agora o raio-x das cobranças de penalidade máxima do Cano no futebol brasileiro. Vasco da Gama e Fluminense. E aqui a gente percebe, primeiro, uma taxa de acerto bem mais baixa, né, 53%, pouquinho mais da metade. Isso para cobrança de pênalti não é bom. Tá bom, pessoal? A gente já viu na primeira arte do vídeo que os últimos pênaltis, especialmente nos últimos 10, aí ele tá com 4 acertos somente, então fica pior ainda a sua taxa de conversão. O seu início pelo Vasco da Gama, ele foi convertendo os pênaltis até aquele que ele errou pelo Internacional. Então ele vinha numa sequência de muitos acertos, somando o Vasco da Gama e Independente Medellín, e ele erra pelo Vasco, que é esse pênalti para fora no canto esquerdo, que foi parecido com o que ele errou no Medellín. Tenta dar uma pancada no canto esquerdo, rasteira, a bola trisca na trave e sai. A partir daí, pessoal, ele começa a tentar alternar mais, variar um pouco mais as suas cobranças. Reparem como tem mais cobranças no meio, mais cobranças no canto direito. Essa última que ele erra pelo Fluminense contra o América, ele tenta bater no ângulo lá em cima, coisa que ele nunca tinha tentado fazer pelo Medellín. Por exemplo, ele começa a variar um pouco mais o seu modelo de cobrança e começa a errar. Também tiveram erros no canto esquerdo, ele bateu 8 vezes rasteiro no canto esquerdo, continua sendo a sua preferência, e errou 3 dessas batidas. Uma foi na trave, em 2 oportunidades o goleiro pegou. Na final do Carioca, do Carioca de 2022, quando ele chega ao Fluminense, seu primeiro pênalti cobrado, já é um pênalti rasteiro no meio do gol. Ele vinha de 3 erros pelo Vasco da Gama, tentou variar, batendo no meio, errou. Errou esse pelo Fluminense também, tentando bater lá em cima, no travessão, contra o América Mineiro, e erra na final desse ano, batendo rasteiro no canto direito. Então, percebe-se que uma questão da confiança é muito importante, né, pessoal? Ele começa a errar um pouco mais do que o normal, tenta variar um pouco o seu modelo de cobrança, e aí ele, com certeza, acaba ficando, vamos dizer assim, sem tanta expertise para realizar a cobrança, e isso ocasiona em mais erros. É só isso, Felipe? Sabe porque ele tentou mudar? Não, isso aqui, como eu falei, é parte da minha opinião, mas eu acredito muito nisso. Essa é uma tendência, tá, pessoal? Grandes cobradores de pênalti, jogadores que têm uma alta taxa de acerto, quando eles vêm uma grande sequência e erram uma vez, a tendência é que caia muito depois do desempenho, a confiança influencia demais essa variação nas localidades, né, das cobranças, na minha opinião, indica um pouco isso também, tá bom? Hoje em dia tem se falado muito da questão psicológica, né, Fernando Diniz, do trato com os atletas, e como eu acabei de falar que, na minha opinião, a cobrança de pênalti envolve muito isso, eu vou trazer mais uma artezinha que eu acho que corrobora um pouco com o que eu falei. Vem pra tela, pra gente poder conversar. Agora é uma arte diferente que mostra os momentos dos pênaltis que Germancano cobrou no futebol brasileiro. Então, aquelas 15 cobranças envolvendo Fluminense e Vasco da Gama. E aqui, pessoal, olha como isso é importante. Né, pessoal? A gente repara que todas as vezes que o Germancano bateu um pênalti pro Fluminense ou pelo Vasco, com a equipe ganhando a partida, né, que é aquele momento um pouco menos de pressão, ele acertou todas as cobranças. Né? Bateu 3 vezes penalidades com a sua equipe já vencendo e conseguiu acertar. Detalhe, que na final do Campeonato Carioca, agora de 23, estava 2-0 pro Fluminense, mas no agregado estava empatado. Então não considerei como um momento tranquilo, não considerei como um contexto de vitória. Tá bom, pessoal? Quando a gente vai para os empates, por exemplo, que é aquele momento de definição também, sair na frente, talvez não seja tanta pressão quanto perdendo por um gol de diferença, mas vamos convir que é mais ou menos a mesma coisa. Né? Empate, disputa por pênaltis. Nos empates, pessoal, ele bate 9 vezes pênaltis com a sua equipe empatando. Esse do Carioca de 23 eu considerei como empate. Tá bom, pessoal? E acertou somente 3 vezes. 6 dos erros que ele teve no futebol brasileiro, dos 7 pênaltis que ele errou, foram quando a sua equipe estava empatando a partida. O outro erro foi quando a sua equipe estava perdendo. Na minha partida, era até um jogo pelo Vasco da Gama, o Vasco estava tomando uma goleada, se não me engano, perdendo por mais de 2 gols. De diferença ele erra também. Ali acho que tem até menos pressão do que no empate, mas também errou nesse contexto. Ele bateu uma vez numa disputa de pênaltis pelo Vasco contra o Goiás e marcou. Né? E também acertou uma vez, conseguiu empatar uma vez a partida para sua equipe. Se não me engano, foi um jogo pelo Vasco da Gama, estava perdendo por um gol de diferença. Ele vai e consegue empatar o placar. Mas aqui, pessoal, só para corroborar um pouco aquilo que eu falei, como a questão psicológica pode acabar influenciando. Talvez os 2 pênaltis que ele acerta pelo Fluminense, né, Bangu e Volta Redonda, em 2 goleadas. Né? Um estava 6-0, o outro estava 4-0, se não me engano. Acho que até o Diniz botou ele para bater o pênalti nesse momento, para tentar recuperar a confiança do jogador nesse sentido, mas depois, quando ele voltou para situações de mais pressão, com o pênalti sendo fundamental para ser cobrado por ele, ele realmente não conseguiu ir bem e acabou errando novamente. Minha opinião, tá, pessoal? Eu acho que o Germancano, mesmo na época de Medellín, tá bom, nunca se mostrou um grande batedor. Eu, Felipe, pelo menos não gosto de jogadores que adotam esse modelo de cobrança de pênalti, de bater sempre no mesmo lugar, de fechar o olho e dar uma pancada na bola. Eu acho que você pode até fazer a maioria dos pênaltis que você bate, mas com estudo, com o avanço dos scouts, com goleiros cada vez mais em alto nível, eu acho
que a tendência é você começar a errar e ficar manjado, e quando você vai tentar mudar o seu modelo de batida, como aconteceu agora, você não está tão habituado a isso, acaba errando um pouco mais do que o normal. Na minha opinião, o Germancano nunca foi um grande cobrador de pênalti. Quero até saber a opinião de vocês, se vocês acham que é só psicológico, se ele nunca teve essa técnica. Lá no meu Twitter, que eu vou colocar aqui pra vocês, tem vídeo, tá? Pra vocês poderem assistir os pênaltis que ele bateu pelo Vasco, pelo Fluminense, e os últimos 10 pênaltis que ele bateu pelo Independiente Medellín. Tá rolando um debate danado lá no Twitter. Quem quiser ver os vídeos, né, não posso colocar aqui, corre lá. Mas a minha opinião é essa, que a parte psicológica influencia demais. E na minha opinião, o Germancano nunca foi aquele especialista em cobrança de pênalti. É um centroavante sensacional, mas, por exemplo, pênalti é uma coisa muito à parte, né? Tanto pro goleiro quanto do batedor. Quem não lembra de Henrique Dourado, ele tinha claramente uma técnica para bater pênalti. Era uma coisa diferente, sabia ir até o final com o goleiro, ver a movimentação corporal e fazer o deslocamento. O Cano não bate assim, ele fecha o olho, dá uma pancada quase sempre no mesmo canto. Então, minha opinião, não deve continuar sendo cobrador de pênaltis. Claro que no momento que estiver vencendo uma partida, para aumentar a artilharia, tudo bem, tem menos pressão, até para ajudar ele a recuperar essa confiança. Mas em momentos decisivos, não seria meu cobrador, que seria, por sinal, Paulo Henrique Ganso. Eu até chamo na tela para vocês verem, para a gente poder ampliar um pouco mais o debate. Separei as cobranças de pênalti do Ganso. Desde que ele chegou ao Fluminense, foram 10 pênaltis cobrados, 9 acertos, ele erra somente um contra o Cruzeiro na Copa do Brasil em 2019. E não é aquele pênalti que ele erra e o juiz manda voltar, não, tá? Esse foi desconsiderado porque depois ele fez o gol. É o pênalti na disputa por pênaltis, ele bate no travessão, tenta deslocar o Fábio, bate em cima. Foi até uma partida que ele bateu 3 pênaltis no mesmo dia, né? Um que mandou voltar, o que ele fez, depois mais um. E isso fez ele alternar um pouco a sua batida, cai naquilo do Ganso. Também porque o Ganso, como a gente percebe, ele varia bem, né? 4 rasteiros no canto esquerdo, 4 rasteiros no campo direito. Uma vez no meio, foi até aquela cavadinha contra o Santos. Então é um cobrador que tem mais a técnica do pênalti. É um cara que espera mais a definição do goleiro, desloca o arqueiro em muitas oportunidades. Mas por esse quadrinho a gente percebe que ele tem um bom aproveitamento, não erra pênalti há muito tempo. Com a camisa do Fluminense, bateu vários pênaltis sob pressão na Copa do Brasil do ano passado, contra o Fortaleza, contra o Corinthians, contra o Botafogo no Brasileirão, contra o Flamengo no Brasileirão, em momentos que o Fluminense estava ou atrás do placar ou empatando. Então ele já se mostrou bem mais capacitado para esse tipo de cobrança, na minha opinião. Tem que ser o cobrador, tá bem? Voltando para mim, pessoal, agora sim, reta final do nosso vídeo. Quero saber o que vocês acham. O Cano tem que continuar sendo batedor? Se sim, digam por quê. Se não, acham qual é a razão? Que é uma parte psicológica? É o nível dos goleiros da Colômbia, do Brasil que mudou? Ele não está conseguindo bater? Ele era um mau batedor até na época que estava acertando, discordam de mim? Falem para mim nos comentários. Quero saber também quem tem que ser o cobrador de pênaltis do Fluminense. Vamos ampliar esse debate. E peço muito para vocês compartilhar esse conteúdo, tá, pessoal? Deu muito trabalho fazer isso. É um vídeo um pouco diferente daquele tradicional que vocês veem aqui no canal. Eu quero saber se vocês gostaram desse tipo de análise, também se querem mais. Espalha pra galera, que vai me ajudar demais, tá bom? Um grande abraço a todos, espero muito que vocês tenham gostado. E não se esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais vídeos e análises como essa por aí. Valeu!